Boa tarde, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais um encontro onde vamos conhecer um pouquinho mais do nosso Deus e da sua vontade para as nossas vidas. Continuamos o nosso estudo, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé no capítulo 20 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Lembrando os amados que aqueles que estiverem começando hoje, já temos todos os do primeiro até o 20º capítulo, temos todos os vídeos já postados ali no canal do YouTube. Então eu convido a todos, queridos, que comecem lá no primeiro capítulo para vir acompanhando e conhecendo. Quanto mais a gente conhece o nosso Deus, quanto mais a gente conhece a vontade dele para a nossa vida, quanto mais nós conhecemos os seus planos mais perfeitos, a gente enxerga esses planos e mais a gente confia e maior a gente vê esse Deus. Em cada capítulo estudado, a gente enxerga o nosso Deus ainda maior. E a gente se apaixona, e eu ouso desafiar os queridos irmãos, porque aqueles que estão acompanhando desde o primeiro capítulo, quando chega no 20º capítulo, não tem como a gente não estar apaixonado por esse Deus, né? Ele é maravilhoso, ele é grande, ele é todo poderoso. Ele não é um pouquinho, ele é completamente todo poderoso. Seguimos a leitura no capítulo 20 de Gênesis. Abraão partiu dali para a região do Neguebe. Foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vai morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas, Senhor, vai matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou? Ela é minha irmã, e não foi ela pessoalmente quem confirmou ele é meu irmão? Ora, foi uma boa consciência e mãos limpas, foi com uma boa consciência e de mãos limpas que eu fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher deste homem, ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas, mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Lembram que o pecado ele traz consequências para nós, para nossa família, até para aqueles que ainda não nasceram. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhe tudo o que havia acontecido e seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: o que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre a minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: quem te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: eu disse para comigo: certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante, longe da minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás em todo lugar que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e devolveu-lhe a mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti, estabelece-te onde bem desejares. E a Sara ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata, com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Deste modo todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos.
pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Ai, ai. Ah, queridos, aqui no capítulo 20, nós vemos de novo Abraão e as confusões, né? Tentando dar o seu jeitinho sempre. Do mesmo jeito que não foi encontrado nenhum justo em Sodoma e Gomorra, não há nenhum justo sequer hoje. Nenhum. Falamos isso no capítulo anterior, né? Pois somos todos pecadores e, portanto, necessitados de um Salvador. Teremos que lutar contra o pecado que habita em nós até o dia em que nós vamos ser transformados e glorificados. Infelizmente, queridos, a justificação não nos faz imunes ao pecado. Abraão era amigo de Deus, mas no início da caminhada da fé, ele teve alguns tropeços e sofreu terríveis consequências. E nós íamos acompanhando, né, essas consequências. Ele foi repreendido por um pagão e expulso do Egito, lembram? Mas a fé de Abraão foi sendo provada durante o trajeto e aprovada conforme ela ia sendo aperfeiçoada. Abraão, assim como Paulo, foi um dos gigantes na fé que nos ensinam durante toda a peregrinação nessa terra, que teremos que submeter o nosso eu às ordens de Cristo e vencer os desejos pecaminosos da nossa carne, até que nós possamos, como Paulo e como Abraão, dizer que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E nós precisamos saber que enquanto nós vivemos nessa terra, nós não vamos ter descanso, porque a santificação é o resultado da obediência e do arrependimento diário. Todos os dias, queridos, nós temos que matar as vontades da nossa carne, matar a nossa carne, sacrificar a nossa carne. Santificar é isso. Santificar é abrir mão dos nossos desejos para viver os desejos de Deus. É abrir mão das nossas vontades, da vontade da nossa carne para obedecer à vontade do nosso Deus. É nos arrepender todos os dias, todos os dias. Anotem isso, queridos. Santificação é o resultado da obediência e do arrependimento diário. Essas coisas aperfeiçoam a nossa fé, até que Cristo seja completamente, unicamente, suficiente. E que o nosso único, mas único intuito, único objetivo em todo o tempo seja honrar a Deus. Que tudo o que a gente faça, como disse Paulo, tudo, se comer, se beber, se cantar, se falar, se andar, tudo faça para a glória de Deus. Se Deus não recebe glória, não temos por que fazer. Queridos, a história dos cristãos ela é composta por oração e lágrima. Oração e lágrima no meio de muitas lutas. E nós não podemos de forma nenhuma permitir que Deus seja desonrado pelas nossas palavras ou pelas nossas ações. Os lábios do cristão são santos. Portanto, só devem pronunciar palavras que honrem o nosso Mestre. Notaram isso? Os lábios do cristão são santos, santos, e portanto, dos nossos lábios só pode sair palavras que honrem o nosso Mestre. Se não honra o nosso Mestre, não pode sair da nossa boca.
O texto desse capítulo 20 mostra que Abraão tropeçou sendo profeta de Deus e precisou ser exortado por Abimeleque, que era um rei pagão que temia mais a Deus que o próprio servo de Deus. Nossa, queridos, que forte isso, né? O resumo desse capítulo é isso. O profeta de Deus teve que ser exortado por um rei pagão. Por quê? Porque o servo de Deus temia menos a Deus, aparentemente, e confiava menos em Deus do que o rei pagão. Porque as ações de Abraão mostraram isso. E ele precisa ser exortado por um rei pagão. Isso é vergonhoso. Quantas vezes, querido, quantas vezes o testemunho de um pagão honra mais a Deus do que os atos de muitos crentes? Quantas vezes? O ato vergonhoso de Abraão não foi relatado para incentivar o crente a pecar. Com certeza não, né, queridos? Mas foi registrado na Bíblia, foi relatado para trazer esperança no coração de todos os que amam a Deus e que de verdade se arrependem dos seus erros. Porque muitos dizem que amam a Deus, mas não se arrependeram dos seus erros. A esperança, queridos, só brota de verdade no coração daqueles que realmente se arrependem dos seus erros. A história de todos os heróis da fé, ela vai nos ensinar que algumas vezes na caminhada nós vamos tropeçar e vamos decepcionar nosso mestre. Infelizmente vamos. E a nós mesmos. Mas Deus conhece e diferencia muito bem um filho que eventualmente tropeça e pede socorro de um crente rebelde que se mantém na prática do pecado. Mesmo em pecado, Deus ouviu Abraão. E isso mostra que ele sempre ouve quando nós clamamos a ele. Sempre, queridos. Quando nós clamamos a Deus com um coração sincero e arrependido, Deus sempre ouve e tem prazer de nos estender a mão. Quando nós erramos, nós devemos sentir sim. Devemos nos sentir terríveis. Devemos nos sentir impotentes. Devemos nos sentir como criaturas terríveis. Mas, nos sentindo desta forma, nós não devemos nos desesperar, porque um erro não vai fazer Deus nos tirar do testamento. Nós devemos nos arrepender e continuar crescendo em arrependimento e sinceridade de coração. E quem se arrepende e continua se arrependendo em sinceridade de coração, prossegue, como disse o profeta. Prossegue conhecendo e obedecendo o nosso Deus. Continua a conhecer, tenha prazer em conhecer e obedecer ao nosso Deus. Que o nosso bondoso, amoroso, misericordioso e justo Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal e que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer
o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.